A paz, irmãos. Deus abençoe os irmãos da Igreja Batista em Padre Miguel. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição de hoje é a nova condição do salvo. É a quarta lição da nossa revista. As cartas que Paulo escreve às igrejas da Ásia. Então vamos comentar aqui a nossa lição, que está baseada no capítulo 4. Então nós temos alguns tópicos aqui e nós vamos comentar a respeito dessa nova condição de salvos. Né? Paulo vai mais uma vez defender a fé que ele levou à Galácia e vai trazer a consciência dos Gálatas que eles não precisam voltar às práticas antigas da lei para tentar fortalecer a salvação, ou se edificar, ou ter algum mérito. Então, nós vamos trabalhar esse capítulo 4 hoje. Pedir para o Vitor ler para nós, já começando o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Depois nós vamos entrar aqui só com uma introdução para o primeiro tópico da lição, que vai falar da condição dos filhos em razão da consumação do plano de salvação salvífico do Pai. Então, leia aí, Vitor, para a gente, Gálatas 4, do 1 ao 3. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, Paulo começa a dizer que a lei serviu como um ai de alguém que era escravo e que recebia do pai, da família, a autoridade para cuidar do filho. Então, o filho e o escravo tinham o mesmo valor. Paulo está explicando que voltar a essa condição da lei é voltar à escravidão, que não tem a filiação direta, está no processo. Paulo também fala que se voltar aos rudimentos da lei é voltar para o jardim de infância, voltar aos rudimentos, os primeiros rudimentos. Então Paulo está dizendo que o salvo em Cristo já é adulto. O não salvo, que é o judeu, no judaísmo, ele é o menino ainda, que está tentando crescer. E o ai, que é a lei, é o tutor, é aquele que vai instruir, mas não é o pai da família. Tem um tempo, como eu disse, chegando o tempo. Agora vamos ver esse tempo no versículo 4, Vitor, por favor. Mas, vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então agora Paulo está explicando que o tempo chegou, o tempo da plenitude, do conhecimento, do crescimento, do desenvolvimento, do desmamar da criança. A gente vai falar isso lá quando Isaac foi desmamado, né? Quando ele fez 3 anos de idade. Agora Cristo é um homem perfeito, aquele que tem a estatura, não é mais o ai, ele é o filho. E ele vai trabalhar esse tópico do capítulo 4, na nossa lição, condições de filhos. Ele vai dizer o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Ele vai explicar que Deus trabalhou na história da humanidade, trabalhou na história da promessa que foi feita ao homem, e depois de Abraão, chegando a Moisés, eles recebem os estatutos para andar como o povo de Deus, né? Como nós falamos nas lições passadas, eles tinham que fazer para viver. Essa era o mérito da lei, faça para viver, era o aio, estava ali ensinando. E Deus trabalha na história. Depois de 15 séculos, depois de 1500 anos de profecias, de promessas,
de indas e vindas do povo, chegou o tempo que Deus trabalhou na história da humanidade, né? César assume, Roma domina o mundo, a cultura grega já estava espalhada, Roma vai abrir as estradas em toda a Europa, chegando ao Oriente Médio, a filosofia dá uma expansão da visão, a confusão das religiões gregas, né, dos mitos, ela está bem esquecida, há um movimento também messiânico já há alguns anos em Israel. Então tudo isso é um pano de fundo preparado para a manifestação daquele que é perfeito. Então Paulo vai dizer que ele é nascido de mulher para se assemelhar a nós e debaixo da lei, para cumprir a lei, foi circuncidado, se batizou no batismo lá de João, ele cumpre todos os rudimentos, que ele é um homem perfeito, a lei não tem poder sobre ele, ele é aquele que cumpre a lei sem que a lei o detenha, sem que a lei o acuse. Ele pode se aproximar do Pai, ele pode chamar Deus de Pai porque ele é o Filho. Por isso ele vai dizer, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ele se assemelha a nós, mas ele é o Filho, é o dono da casa. Então, quando a gente trabalha esse primeiro tópico aqui, nós temos que lembrar de uma coisa. Vou pedir o Vitor para ler para nós. Em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo do 14, Evangelho de João capítulo 1, do versículo ao 14, nós temos uma ligação já direta saindo do que a lição está propondo para nós, dessa primeira condição de filhos em razão da consumação do plano salvífico do Pai, é que o Pai preparou tudo desde Gênesis 3,15, veio e prometeu a Abraão. Abraão, por graça, gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os seus filhos, e os seus filhos foram para o Egito, ficaram escravos, até que Deus levantou o libertador Moisés, isso tudo em graça, em favor, até que leva esse povo para o Sinai, e lá eles recebem a lei, para que pudessem começar no jardim de infância a entender o relacionamento com Deus, que eles deveriam depois crescer. Então vamos ler aí João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, já fazendo um link rapidinho, Vitor, para o segundo tópico, porque no capítulo 4, versículo 6, né, ele vai dizer, porque sois filhos de Deus. Né? Ele vai falar, porque sois filhos de Deus. A gente vai ler o resto dos versículos. Ele fala da condição de filhos, né, que Deus nos dá agora, a condição de filhos, nos outorga o selo que é a garantia desta nossa nova situação espiritual. Ele fala de uma nova situação espiritual. Então vamos aqui ler o que João vai dizer e depois vamos ver o que Paulo está explicando para a igreja da Galácia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a condição de filhos nos outorga o selo que é a garantia desta nossa nova situação espiritual. A nova situação espiritual passa pela experiência com o Filho de Deus.
todo aquele que nele crê os concedeu, nos deu poder de serem feitos filhos de Deus. Vem de Deus, vem de cima, vem de favor. Então Paulo está querendo dizer aos Gálatas que voltar a praticar o judaísmo, voltar a praticar, se circuncidar, guardar dias, guardar festas, guardar homens santos, seria voltar àquilo que era o beabá para entender o relacionamento com Deus. Eles estavam deixando de crescer e voltando à infância, querendo ficar crianças. E aí ele vai dizer que quando ele vai levar o evangelho para eles, ele levou a plenitude de Deus, ele levou a graça, o evangelho que revela Cristo. Isso é importante para nós, porque contextualizando para os nossos dias, nós temos alguns problemas. Tem pessoas que receberam a graça de Deus, o evangelho, tiveram um novo nascimento, receberam o Espírito, mas de alguma maneira elas foram seduzidas a achar que indo para uma outra igreja, indo para um outro segmento, elas podem se tornar mais espirituais ou acrescentar alguma coisa para a salvação, que se chama o legalismo dos nossos dias. Então, depois da Reforma Protestante e o movimento reformador, surgiram as denominações têm os seus costumes. A teologia é única, um único Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma confissão de fé. Ao longo da história, da visão de cada denominação, se tem um costume, se tem uma tradição, mas nada disso pode se colocar como uma âncora de salvação. São costumes, são tradições. Essas coisas não podem ser colocadas no nível para que eu seja salvo. Então, a roupa não vai me salvar, o cabelo não vai me salvar, o monte não vai me salvar, o templo não vai me salvar, a minha denominação não vai me salvar, o fundador da minha denominação não vai me salvar, se eu sou o discípulo de um grande missionário não vai me salvar. Essas coisas são dadas para que a gente tenha experiência. Isso é bom, né? Como a Assembleia de Deus tem lá agora um grande museu, né? Lembrando dos pioneiros, dos missionários que vieram dos Estados Unidos, fundaram a denominação. Isso é bom para guardar a história da denominação, mas essas coisas não têm absolutamente nada a ver com a salvação, se manter salvo. A nossa salvação ela é em Cristo, como os batistas, os metodistas e alguns tratam os adventistas como seita, mas eu vou colocar aqui como uma ramificação do cristianismo, do protestantismo. Então, nada disso, nem o L. White, nem os grandes missionários batistas, nem os grandes avivalistas, como Wesley, não podem, não têm condições. A gente não pode viver por bandeiras denominacionais. Nós vivemos pela bandeira da cruz. O ato da cruz, o derramar da vida do Filho de Deus nos dando vida e vida com abundância. Então devemos viver em harmonia uns com os outros, respeitando os tratos denominacionais, os costumes, uma revelação bíblica que não vai trazer nenhum tipo de problema no nosso relacionamento, a não ser que seja uma heresia, né? Então nós devemos viver assim, olhando para Cristo, examinando as Escrituras e frutificando, porque o que Paulo vai tratar aqui é que nós somos selados. E esse selo foi dado pelo Senhor, Ele colocou em nós o Espírito do Seu Filho. Isso quer dizer a habitação de Deus em nós. A habitação de Deus em nós não vem pelos méritos dos homens, é o que ele está dizendo para os Gálatas. Não será pelos rabinos, não será pela tradição judaica ou pela beleza do rito. Isso vem de cima, é uma experiência transcendental, onde Cristo entra em nós pelo seu Espírito e muda a nossa história.
E nós agora olhamos o mundo à nossa volta, as pessoas, e conseguimos enxergar que sem Cristo o homem está perdido com a sua religião, com a sua filosofia, com o seu conhecimento. Por isso nós dizemos que o homem pode ter a sua religião. A religião é uma âncora que o homem busca para se salvar, mas não pode, porque é mérito humano. O único religare, a única coisa que religa o homem a Deus é Cristo. Por isso ele é filho de mulher, nascido de mulher, porque ele vai fazer o link, ele vai fazer, vamos dizer assim, a ligação, né, de religião entre o mortal e o imortal, e ninguém podia fazer isso. Todos nós morremos. Ele morre, mas tem poder de voltar. É o que Paulo está ensinando. Então, no capítulo 4, versículo 6, porque sois filhos de Deus. Sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. É o Espírito de Deus em nós que nos testifica que somos filhos de Deus. Não é a placa da denominação, não é o meu curso teológico, não é a filosofia, não é nada disso. É a experiência do novo nascimento, como o Vitor leu aqui. Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E Vitor leu no versículo final, isso não é poder de geração de carne, de homem, não, é de Deus, é a semente de Deus, é o Espírito de Deus em nós. Então, você que vai estar assistindo esse vídeo, entenda bem, só há uma maneira do homem ter vida eterna e ter experiência com Deus, quando Cristo realmente entra na vida dele. E quando fala entrar no coração do homem, é entrar na sede da existência humana. O coração do homem é a sede da vontade, das emoções e da inteligência. Quando tudo isso em nós compreende o plano de Deus e o Evangelho, aí sim nós tivemos uma experiência com Cristo. Eu entendo que eu preciso me arrepender, eu entendo que eu preciso dele porque eu estou perecendo, e se eu morrer sem ele, eu estou condenado. Por isso Paulo trata isso em Romanos, no capítulo 1, que todos os homens são criaturas de Deus. Carta aos Romanos, Paulo trata que os homens são criaturas e precisam se tornar filhos de Deus por Cristo. E Paulo vai tratar no capítulo 2 de Romanos que nem os judeus, que são herdeiros de Abraão, eles estão presos no pecado, porque todos os rudimentos da lei não podem salvá-los. Eles têm uma promessa, mas têm que agora receber e crer nessa promessa. Então vamos agora em Efésios capítulo 1, porque vamos dar continuidade. Filhos selados. Paulo vai dar uma explicação melhor na carta à igreja de Éfeso, tá bom? Ele também diz, né, com relação aos filhos no Romanos 8. Isso. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós vamos ter que fazer uma leitura mais extensa para a gente compreender, porque a gente já vai dar um pulo para o terceiro tópico da lição, que é a condição de filhos. A condição de filhos nos dá entendimento de quem somos, de que somos herdeiros reais, né? Reais herdeiros dessa nova família. E a gente vai entender isso, seremos herdeiros dessa nova família. Vamos lá ver. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar
a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, nós temos um selo, que é uma marca, que é o Espírito Santo em nós, que é um selo de propriedade, e temos um penhor, uma primeira paga, como o dote que a noiva recebe para o casamento. Então ele está dizendo que essas coisas foram dadas para nós, para entendermos a nossa posição. Lê agora o versículo de número 7, Vitor, do capítulo 4 de Gálatas, para a gente fazer esse link aqui de herdeiros. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então Paulo está trazendo para eles o seguinte, Paulo está trazendo uma medida que os romanos faziam, que acontecia também no Oriente Médio, acontecia no Egito, em muitos lugares, né? Paulo está dizendo que o herdeiro, o menino, quando era criado pelo pai ou por alguém um outro tutor, ele era filho, mas ele só se tornava herdeiro e levava o nome do pai quando havia cerimônia em que o pai determinava o tempo para que ele se tornasse agora alguém que já cresceu. Então se chamava as autoridades, governadores, e o pai fazia aquela proclamação, dando a entender a todas as autoridades que a partir daquele momento se chamaria pelo nome dele e herdaria tudo o que ele tinha. E foi exatamente isso que Paulo está explicando aos Gálatas, que em Cristo ele nos deu o selo e o penhor, e essa proclamação é para que todos entendam que agora em Jesus nós somos filhos. Temos o nome do Pai, temos a herança do Pai, e que a religião judaica, os judeus não podiam fazer porque estava na condição de meninos. E por isso que Paulo vai trabalhar essa questão, Vitor, volta lá em Efésios, capítulo 3, no versículo 10, o capítulo 1, perdão, versículo 10 até o 14, lê novamente. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Rapidinho. Nessa dispensação da plenitude dos tempos, viu? Tornar a congregar tudo em Cristo. Viver em Cristo. Comunhão em Cristo. Retorno daquilo que o homem perdeu no Éden, daquilo que Deus tinha para o homem. Agora em Cristo tudo isso retorna para que haja um pleno conhecimento de Deus. Meu irmão, nós não precisamos, é claro que a reforma trouxe isso também, mas dentro do movimento cristão, do cristianismo, nós não precisamos de nenhuma âncora. Jesus é suficiente para nós. O problema que a igreja, Paulo vai explicar isso depois para Timóteo, Tito, aos Tessalonicenses, é que com o caminhar do movimento da igreja, as heresias, os problemas, eles têm que surgir para que se manifestem os filhos de Deus e para que aquele dia chegue. Então, nós estamos vendo muitos problemas da igreja ao longo do tempo, nos nossos dias, de muitos atrativos e pouca adoração real a Cristo. Onde temos que, o tempo todo, nós temos que ser convencidos de estarmos juntos para adorar a Cristo e trazer novidades, trazer pessoas, trazer estrelas, trazer coisas que possam fazer as pessoas estarem juntas, quando deveria ser a única pessoa Cristo. O sair da minha casa para estar com os meus irmãos no local de culto deve ser Cristo.
Ainda que não tenha todas essas parafernálias que nós temos hoje, tem que ser Cristo. E se tiver, tem que ser Cristo. Se tivermos tecnologia, tem que ser Cristo. Se tivermos os melhores talentos, tem que ser Cristo. Se tivermos os melhores teólogos, tem que ser Cristo. Os pregadores mais renomados, tem que ser Cristo. Se não for Cristo, nós estamos colocando pessoas no lugar dele, nós estamos colocando ritos no lugar dele, e a gente começa a viver independência daquilo que se pode fazer para eu estar neste lugar. Não é mais Cristo. Não é mais o prazer de estar junto. Não é mais o prazer de estar reunido e de fazer a vontade de Deus, que é proclamar o Evangelho. Continua, Vitor. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme a propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor de nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, Paulo está dizendo para os Gálatas que o servo não é pai, ele é escravo. O filho tem pai. Paulo está dizendo assim, o pai de vocês, Gálatas, é Deus em Cristo. O pai de vocês é dono de tudo. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, ele nos predestinou nele. A pessoa predestinada no universo é Cristo. E todos que estão debaixo do mérito de Cristo estão predestinados nele. Um predestino. Cristo ressuscita e volta para a casa do Pai. João 14. Eu vou para o meu Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está se despedindo. Mas esse eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, vós estejais também. Meu irmão, nós precisamos pensar nisso. Precisamos refletir sobre isso. Os dias são findos, não sabemos se será na nossa geração que Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar para a eternidade. Pode ser. Os sinais estão aí se cumprindo. Vivemos um sinal. Estamos em uma quarentena, estamos vendo pessoas morrendo à nossa volta, estamos cerceados de estarmos juntos no templo, como de costume, estamos vivendo como a igreja primitiva pela fé, naquele distanciamento, com muito perigo da própria vida, mas não nos esqueçamos, tudo que estamos sendo cerceados de viver, não tira de nós o poder de sermos filhos de Deus. Não tira de nós a esperança que temos. Porque quando Cristo nos levar, tudo isso vai ficar. Isso tudo foi apenas instrumentos para que o Evangelho fosse anunciado. Nós é que verdadeiramente somos o grande valor para Ele. Então Paulo trata disso. Não voltem, não fiquem preocupados com isso, com roupas, com luas, com alimentos, com festas, porque isso tudo, como diz Eclesiastes, vaidade, tudo isso passa. O que importa é a experiência real, Cristo gerado em vocês, o Espírito dentro de vocês, testificando que vocês são filhos de Deus. E vocês poderão caminhar com a certeza de que, fechando os olhos para essa terra, estaremos na cidade celestial. Indo agora para o quarto tópico, nós vamos falar o capítulo 4 de Gálatas, no versículo 7, ele vai trabalhar esse assunto, e que é de herdeiros. Vitor vai ler para nós. Gálatas 4, 7. Gálatas 4, 7, só para a gente dar uma passadinha por aí. Já leu? Então, vamos, para a gente caminhar para o relacionamento com o Pai, Gálatas 4, do 8 e 9, vamos dar só uma passadinha em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 4, que continua falando sobre esse assunto.
2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Pedro vai falar que nós temos muitas promessas e essa carta que Pedro está escrevendo também vai lá para essa região da Galácia. Pedro está fortalecendo aí a igreja na Galácia também, nas regiões ali mais próximas onde Paulo evangelizou. Essa é muito importante a gente compreender isso. Vamos lá no quarto, relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. 8 e 9, né? Versículo 8 e 9. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez estes rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Então Paulo fala aqui na nossa lição, fala assim, condição de filhos promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo. Mais uma vez, nós temos que olhar a mensagem que Jesus trouxe e a mensagem que os fariseus, os saduceus, a religião judaica trazia. Se nós prestarmos atenção no que Jesus está dizendo, eu até anotei aqui em João capítulo 15, ele começa a falar que, vamos ler aqui o capítulo 15 de João, só para a gente não perder aqui a nossa ligação. Eu falei o versículo 14 a 16, mas vamos ler alguns antes. João 15. Vamos ler o versículo do 11 em diante. Tá. Tenho-vos dito isto, para que meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o meu senhor. O seu senhor, Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Continua. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,